Bom dia! Milhares de candidatos realizam concurso do TRE em São Luís. Você vai saber mais sobre as exigências dos empregadores na hora da contratação. No estúdio, vamos falar sobre o peso dos impostos e a crise financeira. E mais futebol e a situação do Sampaio e Imperatriz depois dos jogos do final de semana. Hoje é 31 de agosto de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E olha, continua foragida a prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite. Vamos ao vivo saber mais informações sobre o caso com o repórter Rodrigo Santos. Rodrigo, hoje completam 11 dias, é isso, que a prefeita está sumida, desaparecida lá da cidade de Bom Jardim. Bom dia. Bom dia, Lene. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. É verdade, a Lene, ela continua foragida. A prefeita Lidiane Leite, está sem partido, sem advogado e sem a prefeitura também. Continua foragida aí, já passaram-se 11 dias e nada da prefeita se apresentar à Polícia Federal. A vice-prefeita, Maurinete Gralhada, do PMDB, ela foi empossada pela Justiça na última sexta-feira como prefeita, a nova prefeita da cidade de Bom Jardim. Tudo isso porque a prefeita está foragida e a Justiça decidiu se antecipar, porque o prazo, na verdade, seria até ontem e, quem sabe, ser empossada hoje, mas a Justiça decidiu antecipar-se e deu a posse aí à vice-prefeita na última sexta-feira. E só lembrando aí que qualquer uma outra informação, Helene, vamos voltar aqui para atualizar, porque até agora nada da prefeita aparecer, né? Se entregar à polícia e continua aí foragida. Voltamos com você, Helene. Obrigada, Rodrigo. Bom dia. Qualquer novidade pode voltar aqui para trazer essa informação aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia, bom trabalho para você. E olha, nesse final de semana, milhares de concurseiros realizaram as provas do Tribunal Regional Eleitoral em São Luís. Na porta desta faculdade, os candidatos chegaram cedo para não perderem a prova. Alguns vieram de longe para conseguir uma vaga tão desejada. Tá vindo uma turma de 15 pessoas de Goiânia, a gente veio fazer a prova. Vamos tentar, né? Com fé em Deus a gente quer passar. Esse grupo de jovens veio em uma caravana do estado do Piauí, com 6 ônibus, e estão hospedados em um hotel da capital. Tudo isso com um só propósito e objetivo. A expectativa é ficar no cadastro de reserva, né, para ser chamado, porque é um concurso muito bom, né? Com uma carga horária atrativa, com estabilidade. A gente se junta lá no dia e todo mundo que tem a mesma intenção de vir para o mesmo concurso. O cargo de maior concorrência é o técnico judiciário para a área administrativa, que recebeu cerca de 30 mil inscrições. Já o cargo com menor concorrência é o analista judiciário para a área de medicina, que recebeu 170 inscrições. Na avenida, no canto da Fabril, o congestionamento tomou conta. Uns desciam antes da parada e seguiam caminhando para chegar a tempo. Alguns pais ou familiares ficaram na porta esperando o filho ou sobrinho fazer a prova, como foi o caso de Rejane, que veio de Teresina. A gente tem que reforçar, né, essa vontade. Vai ser o primeiro emprego, se conseguir lograr êxito, né? Então nós temos que fazer o sacrifício enquanto família, né, de incentivar. Um total de 4.713 se inscreveram no concurso. 121 tiveram os pedidos indeferidos. E olha, policiais federais prenderam um candidato ao cargo de técnico administrativo do concurso público para o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Após receber uma denúncia anônima, policiais federais que realizavam um policiamento ostensivo de um dos locais de realização das provas se dirigiram até o local onde se encontrava o candidato. Foram encontrados junto ao corpo do candidato 3 receptores transmissores afixados com esparadrapo, além de um ponto eletrônico dentro do ouvido. Também foram apreendidos 2 aparelhos celulares. O candidato foi preso e encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal, onde foi autuado em flagrante pelo delegado de plantão. Ele vai responder pela tentativa de crime de fraude a concurso público. E a crise brasileira fez o mercado de trabalho ficar mais seletivo ainda. Quem pretende entrar precisa tomar alguns cuidados e ouvir as dicas de especialistas no assunto. O Bom Dia Maranhão dá uma força para conquistar os empregadores. Saiba mais na reportagem de Micaele Martins.
Chegou a hora de preparar o currículo. E se for o primeiro, sempre bate uma dúvida. Até porque o mercado anda cada vez mais restrito e exigente. E para preencher o currículo, os candidatos à vaga devem tomar alguns cuidados, pois ele é seu cartão de visita. É de suma importância que o candidato, no ato da entrevista, ele esteja com currículos em mãos, um currículo sucinto, um currículo com informações necessárias para que o selecionador possa visualizar nele um funcionário em potencial. Você deve começar o seu currículo com os dados pessoais: nome, idade, endereço, e-mail e telefone de contato. Depois, o objetivo profissional, escolaridade e experiência profissional. E se for chamado para a temida entrevista, um alerta: o comportamento e as respostas também pesam muito na seleção. Na hora da entrevista, nada de cruzar os braços. É sinal de poucas amizades. Não balançar os pés, não usar óculos, short, boné e roupas justas. Omitir informações não é muito comum. É mais comum a pessoa dar uma afirmação que não é verdadeira. E isso prejudica o próprio candidato. Em tempos de crise e com poucas vagas de emprego, as empresas exigem mais do empregado. Por isso, uma dica importante: é preciso se qualificar para se destacar no mercado de trabalho. Por isso, hoje em dia, não basta encontrar uma vaga, é preciso estar preparado, principalmente para enfrentar uma série de testes. São critérios das empresas que estão contratando. O candidato precisa ter em mãos uma extensa documentação exigida. É bom ficar atento que também tem a questão do título de eleitor. Se o título não estiver atualizado da última eleição, geralmente as empresas não ficam. Outro critério que está sendo muito utilizado é a questão do nome em órgãos de proteção ao crédito. A maioria das empresas elas não contratam quando a pessoa está devedora no mercado de trabalho. Agora é complicado, a pessoa quer começar a trabalhar para tentar limpar o nome e não pode porque o nome está sujo, bem difícil, né? E olha, daqui a pouco a gente fala sobre o peso dos impostos, a gente continua falando de economia e o peso dos impostos no bolso e também a crise financeira. Agora são 7h37, o Bom Dia Maranhão volta já. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 4 milhões de crianças ainda não receberam a vacina contra a poliomielite. A campanha de imunização, que termina hoje, pretende alcançar 12 milhões de crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos, o que representa 95% do grupo dessa faixa etária. O levantamento divulgado na última sexta-feira mostrou que apenas 7,8 milhões de crianças tinham sido imunizadas. O Ministério da Saúde alerta que a vacina é a única forma de prevenção contra a paralisia infantil. Embora o Brasil não tenha casos da doença há 26 anos, a Organização Mundial da Saúde recomenda a imunização, já que 9 países registraram casos da doença nos últimos 2 anos. E olha, nesse final de semana, na Raposa, a força da maré fez com que a água invadisse o cais da cidade. Como você pode ver nas imagens, o vídeo mostra a força do mar e assustou inclusive os moradores. Segundo a comunidade, a maré chegou a atingir 6 metros. A área de convivência do cais ficou completamente inundada. Outros pontos também da orla marítima ficaram danificados com a força da maré. E vamos conferir agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. A nebulosidade ganha força no decorrer do dia e a previsão de chuva isolada sobre toda a faixa leste da região. Nas demais áreas, o tempo é seco. Confira agora como ficam as temperaturas. Em Itapé, Curumirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 34 graus. Em Colinas, a máxima é de 38. Em Barra do Corda e Imperatriz, a máxima é de 38 graus. Em Barão de Grajaú e Caxias, a máxima é de 39. E em São Luís, mínima de 24 e máxima de 33 graus. E a gente volta a falar de economia. Olha, a Bovespa teve queda de 1,18% aos 47.153 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve alta de 0,92% e vale R$ 3,58. O peso argentino teve queda de 0,03%, cotado a 38 centavos.
O euro teve alta de 0,27%, cotado a R$ 4,01. E nos 3 primeiros meses do ano, a economia brasileira já havia diminuído 0,2%. O segundo trimestre seguido de recuo mostra que o Brasil está em recessão técnica. Sobre o peso dos impostos e a crise financeira, eu converso agora com o economista e mestre em direito tributário, Samuel Melo. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. E aí a gente começa falando de que são 3 crises econômicas. São 3 crises, na verdade, econômica, política e internacional. Explica pra gente de uma maneira bem clara como é que o Brasil deve passar por essas 3 crises, se ele conseguir passar, principalmente ainda nesse ano. Realmente a situação é dramática, porque pela primeira vez nós vamos encontrar simultaneamente 3 episódios que marcam efetivamente a situação que estamos aí. A primeira, eu diria, a crise econômica, que tivemos um período áureo em que a liberação do crédito foi uma constante. A fórmula de destinação de recursos nas áreas sociais também foi incomensurável, de forma que após as eleições nós tivemos essa situação que é dramática, pela perda de poder de compra, pela falta do processo produtivo, pela restrição à demanda existente. Em síntese, nós estamos passando por uma recessão não só técnica, mas efetivamente comprovada, vez que nós encontramos, por exemplo, o parque automobilístico em crise. Revendedores que vendiam 30, 40 carros por mês estão vendendo apenas 15, 16. E o consumidor fica numa situação extremamente difícil, em função do pânico que ocorre, em função dos processos políticos que ocorrem. Nós tivemos ontem em São Paulo uma situação que me parece extremamente grave, onde houve o confronto pró-Dilma e o confronto a situação às oposições. Isso é um problema que começa a preocupar a situação existente. E aí as pessoas acabam perguntando, mas por que a gente paga tanto imposto? Porque quando se compara, alguns dizem inclusive que não se deve comparar com o Brasil com países de primeiro mundo, mas pelo menos lá os impostos são altos, mas em contrapartida eles cobram muito, mas eles têm retorno. E aqui se cobra muito e não tem retorno de nada. Isso é em função da gestão administrativa. O nosso processo, portanto, é um processo de crise na gestão, na aplicação dos recursos. Agora mesmo, nós estamos tendo notícia acerca da CPMF, que aconteceu em 94 e durou 13 anos, uma alíquota de 0,38%, mas atinge a faixa de renda menor, porque é um imposto que não tem inadimplência, mas atinge a todos. E isso quem vai pagar é o consumidor. Aliás, diga-se de passagem, acho muito difícil, mas o governo, notícia de hoje, o governo vai enviar hoje pela manhã o orçamento com déficit. Isso, se o Congresso aprovar, será um motivo para o governo tentar implementar a CPMF, que seria uma arrecadação de 30 bilhões e que não resolve a situação. Pois é, não resolveria. Então, não resolveria. Nós temos uma crise, por exemplo, na Previdência. Temos aí as pessoas se aposentando aos 52 anos. Então, nós temos, portanto, eu diria, uma hipertrofia do processo de aposentadoria. Tem que ser revisto. Nós temos um grande recurso para a educação, mas não é produtivo, é mal aplicado. Nós temos recursos para a saúde, são mal aplicados. Então, está no momento, na minha opinião, de não haver uma situação partidária, porque senão vai piorar muito mais a crise. Então nós teremos que chegar a uma conciliação. O que fazer? Vamos fazer promover uma agenda que possa verificar a aplicação desses recursos e tentar mudar uma situação que é aquela. Todos querem 50% de abatimento, todos querem 0,800. Então uma época não é para isso. Então nós precisamos dotar de medidas que venham realmente ser aplicadas e punir com rigor aqueles que malbaratam o recurso público. Essa é a realidade. Há um tempo, eu lembro que com R$200 a pessoa conseguia ir para o supermercado e trazer, tipo, 10 itens. E agora não consegue trazer, eu acho que traz 5 no máximo. Mudou muito, né? Em pouco tempo. É em função exatamente da crise existente. A perda do poder de compra, ela ocorre na medida em que eu tenho 200 unidades monetárias, eu consigo trazer 10 itens.
Com o mesmo recurso, eu consigo na outra semana somente 6 ou 7 itens. Isso é uma comprovação das donas de casa. Sem levar em consideração o parque industrial, que se encontra acuado, sem ter condições. O mercado imobiliário em crise. Nós estamos com 8 milhões de apartamentos sem serem vendidos, dados hoje pela Jovem Pan. Nós temos o Instituto de Planejamento Tributário, que indica que a arrecadação chegou ao mês de agosto de 1 trilhão 30 bilhões de reais, mas o governo mal aplica, mal destina, e o nosso problema maior é um problema de gestão pública. Nós precisamos e vai ameaçar muito mais com as eleições municipais, porque a tendência dos prefeitos é tentarem buscar investimentos e não vão encontrar respaldo. Os governadores se reuniram favoráveis aqui, a CPMF. Por quê? Porque não tem recurso para a saúde. Mas os estados do sul do país, o caso, por exemplo, de São Paulo, é peremptoriamente contra, porque realmente não vai resolver a situação na destinação de recursos para estados e municípios, porque serão mal aplicados muitas das vezes. Agora, o senhor falou aí na crise, né, em várias situações, até mesmo na construção civil. Mas o que a gente observa é que os bancos, eles não estão em crise. Pelo contrário, a gente tem informação de lucros, né, de bancos que tiveram lucros muito altos aí ao longo do ano. Será que não seria interessante impostos maiores para os bancos, para que de repente isso não acarretasse lá na ponta? Isso está na reforma tributária. Mas o nosso secretário, o ministro da Fazenda, é egresso do Bradesco. Então não me parece ser razoável para a política do governo atual punir com uma incidência aos bancos. Mas é uma venda de mercadoria que é o dinheiro, eu costumo dizer, entrou no banco, suspirou, pagou R$1. É porque você obtém um recurso, paga 0,3% e empresta a 18%. Nossa. Então não existe lucratividade maior do que essa. Veja o exemplo do Bradesco, que comprou agora o SBC. Eu conversei com o economista e mestre em Direito Tributário, Samuel Melo, deu uma aula aqui para a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente espera que essa crise, que a gente se veja bem rapidamente livre dessa crise. A solução é a conciliação política. Nem impeachment, nem tampouco uma destituição, mas uma tomada de posição que venha resolver o problema dos menos favorecidos. Ok, obrigada. Bom dia mais uma vez. E olha, a seguir a gente vai falar de futebol e a situação do Sampaio Imperatriz depois dos jogos do final de semana. Agora são 7h50, eu volto já. O trânsito cada vez mais cheio de veículos exige atenção e paciência. Na segunda maior cidade do estado, assim como em muitas outras, motos de baixas cilindradas são as preferidas. Com baixo custo e facilidade em deslocamento, elas têm um atrativo à parte. Só que muita gente não sabe é que o emplacamento delas também é obrigatório. Elas estão por toda a parte. As chamadas cinquentinhas têm espaço no mercado de Imperatriz. Uma prova são os números dessa concessionária, que por mês vende uma média de 35 a 40 motocicletas de 50 cilindradas. Uma custa em torno de R$ 4.500. A maioria dos clientes, jovens, mulheres e principalmente pessoas com idades entre 50 e 55 anos. A vendedora explica o motivo. Essa moto ela tem bastante saída aqui na nossa cidade, por ela ser uma moto muito econômica, chega a fazer 50 km por litro. Outra facilidade é que para conduzir ciclomotores a exigência é apenas uma autorização, que deve ser solicitada ao Detran. O problema é que nem sempre quem está no controle possui o documento. O emplacamento é obrigatório. E o que muita gente ainda não sabe é que há alguns meses a responsabilidade, no caso das motos 50 cilindradas, deixou de ser dos municípios e passou a ser do Detran. Em todo o país, são poucas as que têm placas. Segundo dados do Denatran, do total de 170 mil motocicletas 50 cilindradas que foram fabricadas no Brasil ou importadas nos últimos anos, pouco mais de 17 mil foram emplacadas. Em Imperatriz, a fiscalização será reforçada, segundo a Secretaria de Trânsito. E não basta ter o veículo emplacado. Durante a abordagem da fiscalização, é necessário apresentar os documentos exigidos e itens obrigatórios de segurança. Todos os procedimentos que são adotados em outros sentidos, para outros veículos do mesmo nível, como moto, todos os procedimentos. Tem que usar o capacete, o veículo tem que estar emplacado, tem que estar com retrovisores, tem que estar licenciado e em condições de uso.
Segundo o Denatran, o registro de ciclomotores inclui as taxas de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório DPVAT, com valores estipulados por cada estado. E a capital maranhense ficou mais colorida neste final de semana. É que um festival reuniu milhares de pessoas numa festa bem diferente. 1, 2, 3! A festa começou logo cedo, enquanto o DJ Raul Mendes já estava no palco comandando o som. Aqui do lado de fora ainda tinha uma grande fila de pessoas para entrar. Adolescentes, jovens e adultos se divertiam com muita música e cores. Mas o momento mais aguardado era o ápice da festa, quando o DJ fazia a contagem regressiva e dava ordem para as cores se sobressaíssem na multidão e no ar da festa. Tá muito animada, super diferente, porque o clima é outro, as pessoas estão lindas. Com certeza é uma festa muito boa, reúne o público de todas as classes, público jovem, desde o mais novo até os mais velhos. No palco, um dos DJs mais aguardados se preparava para animar a festa. Sucesso total, já temos aí quase 10 mil pessoas. Tô super ansioso, vamos com tudo. Espero que a galera curta meu som, muita coisa nova aí. Para a organização do evento, a festa é recorde de público que chegou a pouco mais de 10 mil pessoas na edição. Essa vai ser a maior festival eletrônico da história do Maranhão. Uma parceria Pump e Difusora. 1, 2, 3! Nossa, quanta animação, hein? Muito bom. E olha, agora a gente vai falar de futebol. Nesse final de semana, Sampaio e Imperatriz entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro. O repórter Eduardo Ericeira é quem traz os detalhes das partidas e conta como é que está a situação dos times maranhenses. Não é isso, Eduardo? Bom dia, seja muito bem-vindo aí, voltando das férias. Ok, obrigado, Eliane. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Falando agora de futebol, primeiro falando do representante maranhense, o Sampaio Corrêa, no Campeonato Brasileiro da Série B. Infelizmente, a vitória não veio. Os jogadores do time maranhense do Sampaio esperavam vencer, até pela classificação dos dois times na tabela. O Sampaio estava até então no G4, era o quarto colocado, e o Macaé ali beirando a zona de rebaixamento. Mas, infelizmente, ficou no empate, 1-1 Sampaio e Macaé. O jogo foi fora de casa, no Rio de Janeiro. O Sampaio perdeu uma posição, saiu agora do G4, é o quinto colocado, mas tem os mesmos pontos que o América Mineiro, que agora ocupa a quarta colocação, 35 pontos, e está a 3 pontos do líder Vitória, que tem 38 pontos. O Sampaio não tem nem tempo para descansar, já chegou de viagem, já entra em campo amanhã, aqui em São Luís, no Estádio Castelão, às 8h30 da noite, promessa de casa cheia, até pela boa classificação, posição do Sampaio na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio é franco favorito, o jogo é contra o Mojimirim, que é penúltimo colocado na tabela, partida, como eu disse, às 8h30 da noite no Estádio Castelão. Já o Imperatriz, infelizmente, perdeu também jogando fora de casa, a partida foi no Amapá contra o Santos. O Imperatriz, que se vencesse, aí podia ocupar a segunda posição na tabela, entrava na zona de classificação e agora complicou sua situação no Campeonato Brasileiro da Série D. O Imperatriz, que só volta a campo nesse final de semana para a última partida da primeira rodada. O jogo é em Imperatriz, às 7h15 da noite, contra o Palmas, do Tocantins. É com você, Eliane. Obrigada, Eduardo. Bom dia, bom trabalho para você. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Uma ótima segunda e até amanhã.